Olá, doutora Nayara Rossio aqui, gravando para vocês hoje diretamente de Montserrat, na Catalunha. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma notícia, vou reagir a uma notícia que saiu sobre o aumento da incidência de cânceres na geração X e nos milênios. Para quem não sabe, gente, a geração X é a geração que nasceu ali entre 65 e 80, e os milênios é a minha geração, a geração onde estão a maior parte dos meus pacientes, que nasceu entre 81 e 90, 95 ali. E sim, nós temos visto nos estudos um aumento da incidência de câncer, não é qualquer tipo, eu quero explicar sobre isso, quais os tipos têm aumentado e o que nós podemos fazer para mudar isso. Então, ao final desse vídeo eu vou trazer dicas práticas aqui para vocês e vou começar uma sequência de informações sobre esse tema que eu acho que merece, sim, um espaço especial aqui nesse canal. Veja bem, o que nós observamos no século XX que justificou esse momento? Essa geração, que é a geração ali de 80 para frente, é a geração caracterizada também pelo burnout, doença que até então a gente não tinha registro, o estilo de vida, né, muda. Isso em todos os países, mas especialmente nos países mais em desenvolvimento, os países que estavam em desenvolvimento, naquele momento. Então nós começamos a ver uma geração caracterizada pelo burnout, muito mais que os boomers, né, que era a geração mais antiga, apesar de terem condições de vida mais difíceis dessa geração anterior. Então o que a gente observa também em paralelo? Gente, aqui vai ter esses ruídos, tá? Porque eu estou aqui na frente do convento, então o vídeo infelizmente vai ter essas intervenções aí de línguas diversas. Mas vamos lá. O que a gente observa nisso tudo? No início do século XX, gente, a indústria petrolífera, ela começa a produzir substâncias sintéticas e elas entram para uso diário das pessoas. Então a gente começa a usar perfumes de uso pessoal, a gente começa a usar petrolatos para fazer conservação de produtos químicos, parabenos, fitalatos, a gente começa a colocar isso tudo para conservar a maquiagem, conservar os produtos de uso pessoal. Até isso vai crescendo gradativamente até a década de 70. Na década de 70, acontece um outro marco que eu não consigo não correlacionar com todo esse aumento, que é aqueles perfumes que eles eram direcionados para a gente mesmo, como a gente usa, né? Vai lá e passa no corpo, eles começam agora, essas mesmas fragrâncias feitas de petrolatos, são sintéticas, gente, para quem não sabe, 99,9% das fragrâncias que a gente tem acesso hoje, elas não são naturais, porque os óleos essenciais são caríssimos. Então elas são substâncias derivadas de petróleo, que têm potencial carcinogênico, especialmente devido aos fixadores de cheiro, que penetram na nossa pele, aumentando a fixação e a captação diretamente para o sangue. Vou explicar também isso mais adequadamente ao final desse vídeo. Isso começa a ser utilizado não apenas nos perfumes, mas também em todas as substâncias, então nos sabonetes, nos shampoos. Então você imagina, nós somos uma geração, a partir dos anos 70, que tudo que a gente usava desde criança é contaminado não, é adicionado por petrolatos, porque não é feito sem querer, isso é com aval governamental. E diferente, por exemplo, do tabaco, que tem um monte de alertas, né? Você compra o cigarro, quem quer fumar sabe que tem lá os alertas. Que alerta a gente recebe desde jovem sobre os riscos envolvidos nisso? Então, além do estresse, do burnout, que é caracterizado por uma disfunção imunológica, tá? A pessoa que chega a um ponto de ter um burnout, ela já alterou seu ciclo hormonal do estresse a tal ponto de sim ter uma disfunção das células NK, que é a primeira linha de defesa. A imunidade, gente, ela é fundamental para nos proteger de câncer, porque todos nós produzimos células cancerígenas o tempo todo. Mas quando esse sistema imunológico não tem a capacidade de nos defender, de nos proteger, de combater essas células anormais, elas se proliferam no nosso corpo. Então, estresse número 1. Número 2, os petrolatos, que agora não só de uso voluntário da gente ali pegar um perfume e colocar, mas em todos os produtos químicos, eles entram ali a partir da década de 70 e para mim aí tem um grande marco. Por quê? O que nós temos, gente, é um relato histórico que de 75 para frente houve uma redução do câncer tabaco dependente. Então, nós tivemos vários relatos ali, inclusive que apareceram em capas do New York Times, dizendo que agora vai ter uma redução do câncer em 75, 86, 84.
Quando eu montei um curso sobre isso, para fazer sobre beleza limpa, eu achei vários estudos que mostravam que a incidência do câncer ia reduzir. Nunca reduziu. O que houve foi uma redução do câncer tabaco dependente, que vai mudar provavelmente agora por conta do vapor, para um aumento de um câncer não tabaco dependente. Então, os cânceres que a gente tem visto, eu digo no consultório, em pacientes jovens, em pacientes que se cuidam, inclusive, dentro do que é possível, mas talvez não ampliou tanto a visão, é câncer de mama, em pessoas super jovens, né? Infelizmente, a gente tem acesso a isso. Câncer de tireoide é super comum. Eu acho que, sim, por ano eu encontro 1 ou 2 fazendo exames de rotina ali, de ultrassom. A gente vê muito os linfomas, infelizmente, alterações e câncer de colo de útero, porque a gente sabe que a principal causa é viral. E é recomendado que vocês que fazem o preventivo façam também a testagem e a genotipagem viral do HPV, porque existem alguns subtipos que têm maior potencial de gerar uma neoplasia e aí merecem um cuidado mais de perto, uma observação maior em relação a isso. Então, o que caracterizou essa geração? Redução do fumo, aumento do consumo inconsciente, porque é por isso que eu bato tanto no assunto da beleza limpa, porque é algo que a gente faz inconsciente, na ignorância. Ninguém que hoje, gente, vive à base de ultraprocessados, que comem tudo errado, que está obeso e que sabe, acho que todo mundo hoje sabe que a obesidade aumenta 20% a chance de você ter diversos tipos de câncer, câncer de colo, né, de intestino, linfomas, câncer de mama, câncer de endométrio. Então, assim, a gente sabe que a obesidade é um fator de risco. Agora, quem está nos alertando que o sabonete que você lava a mão aí talvez 10, 15 vezes, a gente que trabalha com saúde para fazer um procedimento, lava a mão o tempo todo, ele pode estar a longo prazo gerando uma intoxicação que vai nos gerar uma alteração neoplásica, né? Então, eu citaria essas 3 questões: alimentação, estresse e os petrolatos, de uma forma geral, como os grandes causadores do câncer nessa geração. É claro que a gente tem que ampliar. Existiram muitas mudanças, é uma nova etapa, e eu acredito que cabe a nós, que somos milênios e que somos gerações X e que temos filhos nas novas gerações, de mudar essa estatística através de uma alimentação mais consciente, mais integral, e especialmente de reduzir o consumo dessas substâncias tóxicas na nossa casa. Além de gerar conscientização. Aqui estou na Espanha, né, como vocês estão vendo. Na Europa, vários países têm uma legislação muito mais rígida, gente, em relação a acrescentar essas substâncias dentro dos produtos. Mas nós não vemos isso no Brasil. Tá? O Brasil, ele literalmente entende que petrolatos, fitalatos, parabenos, é uma coisa normal. A legislação e a fiscalização em relação a isso é baixíssima. Então, se não partir de nós, provavelmente não vai partir do governo, tá? Esse processo de regulamentação dessas substâncias. O que nós podemos hoje fazer de forma consciente? Além da alimentação, além de evitar o uso, buscar entender rótulos. Esse vai ser um tema que eu vou ensinar vocês nos próximos vídeos, a ler rótulos, a aprender como escolher os produtos de vocês. Quem sabe aqui na viagem ainda consigo gravar um pouco mais sobre isso, como eu escolho. Esse batom, por exemplo, que eu estou usando aqui, ele não é de beleza limpa, mas eu rastreei, vi que a quantidade de toxinas nele é pequena, e escolhi, porque ele tem uma boa fixação e é pouco tóxico. Então nós temos que aprender a escolher as nossas substâncias, os nossos produtos, tá? De forma consciente. E a questão do peso. Não está mais justificado, tá? Pessoas que têm acesso à educação, que têm acesso a bons médicos, a planos de saúde, estarem obesas, gente. A obesidade é fator de risco para praticamente todas as doenças e para o câncer é um fator absurdo, tá? O cigarro aumenta 20% a incidência de câncer, tá? De mortalidade em geral, mas de câncer. A obesidade também aumenta 20%. Então, é um ponto super evitável e que cabe a nós modificar essas estatísticas, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente vai inaugurar com esse vídeo o nosso quadro aqui sobre beleza tóxica.